Graça e a paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, agora no capítulo 1. Nós leremos versículos 22 ao versículo 25, que nos dizem assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, na última meditação nós falamos, aí nos versículos 19 a 22, sobre a necessidade do domínio próprio quanto ao uso da língua, né, de não sermos rápidos a falar, mas prontos para ouvir, prontos para poder cuidar do nosso coração, né? Essa necessidade da limpeza no coração, de toda acúmulo de maldade, impureza. Mas hoje veja que Tiago ele vai mostrar o papel e a importância dessa aplicação do conhecimento espiritual. No mundo de hoje, a gente vê que uma das grandes frustrações de algumas pessoas é muitas vezes ao se dedicarem ao estudo por anos de determinado curso e no fim não conseguirem exercer aquela atividade. São milhares de pessoas que se formam, por exemplo, na área do direito e nunca exercem ali a advocacia. Ou há casos como administradores, enfermeiros, médicos e tantos outros cursos. Há um sentimento, às vezes, de tempo perdido, ou de uma chance perdida de ter uma vida melhor se tivesse exercido aquela profissão na qual estudou. Segundo uma notícia, em dezembro do ano passado, cerca de 4 milhões de formandos não conseguem trabalhar naquilo no que estudaram. Mas, por outro lado, irmãos, há um prazer em ver que aquelas pessoas que conseguem exercer a profissão na qual estudaram, existe um prazer em ver que a sua vida foi transformada, porque elas conseguem exercer a prática do estudo, conseguem exercer a prática do conhecimento que obtiveram ali na faculdade, na escola. E a mesma coisa acontece com o aprendizado espiritual. Se não há exercício prático, se não há aplicação real, se não existe uma dedicação em colocar em execução tudo aquilo que lê-se, que se ouve, que se aprende, as coisas se tornam inúteis, as coisas se tornam até mesmo frustrantes. É isso que Tiago fala aqui no versículo 23 e 24. Ele fala: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que tem a chance de ouvi-la, que tem a chance de tirar dela o seu aprendizado, mas não exercita no seu dia a dia, isso é um aprendizado inútil, que não transforma, apenas se esvai dentro da própria mente do conhecimento. Veja que Tiago fala aqui no final do versículo 22, que fazer assim é enganar a si mesmo. Veja que, diferentemente das circunstâncias e das oportunidades de emprego desse mundo, a questão colocada aqui por Tiago depende apenas de nós. Porque no mundo, nem sempre realmente nós conseguimos um emprego naquilo que nós estudamos, por questões da economia e da realidade da oferta e demanda de emprego a nível nacional. Mas na questão espiritual não é assim. Porque a prática do ensino bíblico depende apenas de nós mesmos. Irmão, Jesus, ele também ensinou isso através de uma parábola contada lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, que é a parábola do homem que constrói a sua casa na areia ou na rocha.
E a lição de Jesus ali coloca que a prudência do homem é justamente colocar aquilo que aprendeu em prática. Ele aprendeu que é mais firme uma casa construída sobre a rocha, e ali então ele, sendo prudente, ele exercita esse conhecimento prático e vem tempestades, ventos e nada abala a sua casa. Enquanto que no mesmo texto, Jesus mostra que a insensatez, a loucura, é o inverso. É você ter o conhecimento, mas não praticar. É você ter a oportunidade do conhecimento, mas não exercê-lo na sua vida real. E aí você, ignorando aquilo que aprendeu, você constrói a sua casa na areia e, vindo as primeiras tormentas, já a levam embora. Irmãos, quantas vezes nós temos oportunidade de estabelecer uma vida firme, de estabelecer uma vida espiritual que seja inabalável, mas que, na preferência da ignorância, nós simplesmente deixamos de lado. Pessoas que têm uma fé firme, que não se deixa abalar pela circunstância desse mundo, são aquelas pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, ao conhecerem o ensino bíblico, elas realmente colocam isso não apenas no coração, mas exercitam na vida prática. E então as situações difíceis desse mundo não podem abalá-la. Na verdade, a gente acaba percebendo aqui que tudo isso é uma questão de fé e perseverança, como diz aqui o nosso versículo 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo negligente ouvinte, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tudo é uma questão de fé e perseverança, porque a gente só valoriza aquilo que nós acreditamos. Nós só perseveramos na prática daquilo que está colocado como tesouro no nosso coração. Nós só temos a intenção de praticar aquilo que nós vemos como não apenas importante, mas valoroso para a nossa vida. Pessoas que obtêm o conhecimento da verdade, mas não praticam, é porque, na verdade, não exercem fé naquilo que ouviram. É porque, na verdade, a sua perseverança não está baseada no valor daquilo que ouviram. Que Deus, irmãos, tenha derramar sobre nós a sua imensa graça, a fim de reconhecermos que a palavra de Deus é suporte firme, inabalável, é uma rocha. E se quisermos ser bem-aventurados naquilo que realizamos, nós a praticaremos em todas as circunstâncias dessa vida. Situações como essa da pandemia que estamos passando, muitas vezes podem abalar a fé, mas só vão abalar a fé daquelas pessoas que não praticam o conhecimento que aprenderam da palavra de Deus. Só vai abalar a fé daquelas pessoas que, tendo milhares e milhares, centenas de vezes ouvido o Evangelho, na verdade não valorizaram o Evangelho. Porque nenhuma pandemia, nenhuma doença, nenhuma perseguição, nenhuma circunstância negativa desse mundo jamais será capaz de abalar a fé e a perseverança daqueles que diariamente praticam na sua vida o conhecimento dado por Deus. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Nós Te louvamos e adoramos, ó Pai, porque embora sejamos fracos, nosso coração seja completamente e constantemente inclinado à tentação e ao pecado. O Teu Filho nos libertou do domínio do pecado, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, opera em nós, trazendo santificação para vivermos da forma que lhe agrada. Dessa forma, ó Pai, nós pedimos, dá-nos mais perseverança, dá-nos, Senhor, mais poder para realizar e praticar os ensinos que Tu tens nos dado mediante a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, mais zelo por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Dá-nos mais amor, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Vivifica o nosso coração.
É o que pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.